Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider Brasil. E olha só que moral! A gente vai conversar hoje com um dos artilheiros da J-League de 2025, artilheiro do Cereço Osaka na temporada, o brasileiro Rafael Ratão. Rafael, obrigado por você ter topado participar aqui com a gente. Parabéns pelo seu desempenho na temporada. Seja muito bem-vindo. Fala, Matheus. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar falando com você aqui sobre um pouco da minha trajetória aqui no Japão. Boa, e eu começo te perguntando justamente sobre a sua chegada, ou melhor, o seu retorno ao Japão, né? Você teve uma primeira experiência no Albirex Niigata em 2016 e agora volta ao Japão em uma outra fase da sua carreira, agora jogando como um 9, né? Como um centroavante, fazendo gol adoidado. Como que chegou para você essa proposta do Cereço Osaka? Como que chegou para você essa oferta, essa possibilidade de retornar ao Japão? Porque você estava aqui no Bahia, né? Como que chegou para você? Como que você viu essa proposta? Então, quando joguei aqui no Albirex, acho que faz 10 anos atrás, foi uma situação totalmente diferente, né? Eu era muito jovem, fui numa situação de contrato que eu era como se fosse jogador da base, podendo jogar do profissional, treinar, só que tinha sair um dos estrangeiros. Então era muito difícil, porque já tinha uns 5, 4 estrangeiros na equipe. Na época tinha uns brasileiros e tinha um outro, então era muito difícil para poder estar jogando. E lá, quando eu fui, eu era de uns antigos empresários meu, então os pessoal fez uma situação que era totalmente diferente do que eu queria, né? Mas foi uma experiência boa, assim, só tenho que agradecer. Foi 7, 8 meses, uma experiência nova, não tive muitos jogos. Eu consegui aprender um pouco sobre a cultura, onde comecei a gostar do Japão. E hoje estou bem mais maduro, 10 anos depois, um outro atleta, um outro jogador, mentalmente, todos os outros sentidos. E, e quando apareceu a situação do Bahia, foi quando eu estava de férias, né? Eu lembro que o empresário meu falou, ó, tem algumas coisas do Japão, porque eu sempre tive situações daqui, né? Graças a Deus meu nome sempre foi bem falado aqui no mercado japonês, mesmo quando eu estava lá na França, em outras equipes, sempre aparecia alguma coisa, mas nunca dava certo, não era o momento, né? Foi quando eu estava no Bahia que eu já tinha o interesse de querer sair para ter mais minutagem, isso, aquilo. Eu tinha na cabeça nessa essa vontade de estar vindo para o Japão, como eu já conhecia o país, muitos amigos jogavam aqui, jogam ainda, falavam super bem, questão de família, da cultura. Então, o empresário meu tem bom contato aqui, e foi quando apareceu a situação de Cerezo. Que Eu conversei com a minha família, conversei com os pessoal também do Bahia, e deu tudo certo, vim para cá. Tô muito feliz aqui, tô fazendo gol. E a minha família tá super bem também. Legal. E como a gente falou, você está numa outra fase da sua carreira, né? Você jogou muito na beirada como ponta e agora o Arthur Papas te colocou para jogar como camisa 9. E você já marcou 14 gols na temporada, são 10 na J-League, 7 gols nos últimos 10 jogos da J-League. Cara, e como que tá sendo essa fase artilheira, cara? Então, eu sempre joguei de ponta, né? Mas graças a Deus sempre fui um ponto que eu tinha uns bons números, né? Por ser ponta, às vezes eu tinha até mais gol do que assistência, né? Porque geralmente ponta dá mais assistência, né? Então eu sempre tinha esse destaque de poder fazer mais gol por ser ponta. E quando o Cerezo me ligou, o diretor falou: "Ó, a gente quer você aqui, mas a gente quer você de 9, porque a gente não quer um 9 fixo, a gente quer um 9 mais móvel." Eu falei, cara, eu joguei algumas vezes assim de 9, às vezes quando tava precisando. Eu vejo também que eu tenho um perfil assim. Eu falei, cara, não vai ser uma tarefa fácil, né? Porque eu preciso adaptar. 9 é totalmente diferente de ponta, você tem que jogar de costa. Geralmente ponta você joga mais de frente ou de lado. Centroavante, se você não fazer gol, você tá morto. Então eu queria adaptar essas partes, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. O primeiro mês foi um pouco difícil, né? Para poder adaptar, não é fácil você chegar ao futebol japonês e chegar bem jogando, tá brigando entre os artilheiros. Muitos brasileiros vêm para cá, demora anos para poder se adaptar. E graças a Deus eu fui super feliz. Também sou um cara que eu procuro escutar, né? É, então isso aí também ajuda muito, você escutar, ver as coisas que tem que fazer. Então isso foi um ponto positivo que me ajudou e que eu tô sentindo muito bem, cara. Deu tudo certo, tá dando certo, né? Eu tô fazendo gol, né? Você falou, faz 10 jogos, fiz 7 gols em 10 jogos. E a tendência é manter esses números aí.
Bacana. E acho que uma coisa que ajudou bastante na sua adaptação também é a equipe, a quantidade de brasileiros, né? Tá o Lucas Fernandes, o Vitor Bueno também jogando aí no Cerezo com você. Como que é a relação? O Lucas, por exemplo, o líder de assistências na J-League na temporada, e o Vitor Bueno também agora encontrando seu espaço com o Arthur Papas. Como que tá sendo conviver com esses dois atletas? Ah, é muito bom, né? Quando você chega aqui, querendo outra cultura, né? E quando tem uns brasileiros aqui, tá, já ajuda muito, você fica mais à vontade, fica mais solto. Tem uns pessoal também tradutor lá que fala português. Então isso ajuda muito, facilita. O treinador também fala inglês, que eu falo um pouco, então fica mais fácil, né? E, e com o Lucas estamos super bem, tá sempre me dando assistência. Acho que agora ele bateu o recorde, né? Mais assistência da G-League. Acho que quem tinha mais era 14, ele chegou 14, tenho certeza que ele vai passar. E que ele possa seguir me dando mais assistência aí para eu poder estar marcando mais gol. Tem o Thiago também, que chegou, também tá super bem. Bueno também, que tem muita qualidade também, agora tá tendo mais minutagem, mas com certeza vai ajudar a gente muito. Então, é bom quando você chega, tem uns brasileiros, querendo ou não, os caras te passam um pouco como que é a cultura. Então, isso vai ajudando bastante, né? Pois é, e você também tem no elenco um dos maiores nomes do futebol japonês recente, que é o Shinji Kagawa, né? Você tá conseguindo jogar com um nome, cara, Borussia Dortmund, Manchester United. Como que tá sendo a convivência com o Kagawa? Vocês conversam bastante. Outro dia, se eu não tô enganado, ele te deu uma assistência fantástica. Como que tá sendo para você jogar com o Kagawa? A experiência é muito boa, né? Um jogador como que ele é, pelo nome que ele tem, pela grandeza, pelos clubes que já passou. É, o que eu gosto muito desses jogadores assim, que eles são muito humildes, né? Você sempre vê esses jogadores que passou por clube grande, os caras são super tranquilos, tratam a gente super bem. Então isso é muito bom pra gente, né? A gente vê como que é, pô, o cara ganhou tudo e uma simplicidade, é bem tranquilo, trata a gente, ajuda, conversa, também é um baita jogador. E ele me deu um passe esses dias aí, fiz um belo gol, fui feliz, mas é cara nota 10, não tenho o que falar dele, tanto dentro de campo, como fora, como capitão, uma pessoa nota 1000. Pô, muito legal. Agora, quando eu estava fazendo aqui a nossa pesquisa prévia, eu vi que o pessoal na França te chamava de Neymar de Toulouse, é verdade? Aí essa pressão que os caras colocou aí, ó. Então, lá eu tava de ponta, né, e tava uma fase muito boa lá, graças a Deus. E às vezes tinha uns lances lá, que às vezes tava um chapéu, dava uma caneta, fiz gol também de calcanhar, fiz aqueles negócios que para eles são diferentes, né, que a cultura deles não é muito de drible, e querendo ou não, no Brasil a gente tem vem da nossa base, né, vem do Brasil. E o pessoal acabou de colocando esse apelido de Neymar Toulouse, pode ser também que eu pintava o cabelo, né, porque eu tinha um moicano, né, às vezes pintava de rosa, pintava de branco, então os pessoal acho que colocou esse apelido por fato de pintar o cabelo, às vezes fazia alguma jogada assim, as pessoal colocou esse apelido aí. Pô, mas legal. Agora como 9, dá pra gente te chamar de Ronaldo de Osaka? Pô, irmão, aí é sonho. Ronaldo pra mim é meu ídolo, pô, acho que nós que é atacante assim, né, sempre tem alguém de coisa de referência, mesmo eu jogando de ponta, Ronaldo pra mim foi o melhor jogador que eu vi assim, e a gente tenta, né, irmão, fazer alguma coisinha ali, fazer algum lance, algumas arrancadas assim, fazendo os facão também pra tentar fazer alguma coisa perto dele, mas ficaria muito feliz se o pessoal me colocasse esse apelido aqui, mas seguir trabalhando que as coisas vai acontecendo naturalmente. Boa, boa. Agora, como eu falei na pesquisa prévia também, eu vi que você jogou além do Brasil e do Japão, você jogou na Coreia, você jogou na Ucrânia, você jogou na França, no Toulouse, e você jogou na Eslováquia. Qual que é a diferença que você diria do futebol da Eslováquia, da Ucrânia, para o futebol japonês? Rodei, irmão, tá doido, rodei muito, velho. Então, irmão, cada país tem seu jeito, né? Tem a sua cultura, tem seu estilo de jogo. Lá Coreia, que eu me lembro, era bem físico, né? Não era tanto de jogar, não tinha tanta qualidade, era bem físico. Lá Eslováquia também era bem físico, mas tinha um pouquinho mais de qualidade, mas era muita transição. Na França, pô, era físico também, mas tinha qualidade, já juntava os dois, tanto físico, tanto qualidade. Tinha muito jogador africano, os caras, muita força, muita potência. O Brasil, pô, no Brasil
não tem que falar em questão de qualidade. Eu vejo que o Brasil, o nível subiu muito na parte tática, né? Que era uma coisa que o pessoal reclamava muito, que um jogador brasileiro não gostava de marcar, não entendia muito a parte tática. Eu vejo que hoje o Brasil evoluiu muito, né? À toa que no Mundial tá indo bem, tá a parte tática, todo mundo jogando bem. Eu vejo que o Brasil evoluiu muito, então, com essa qualidade do Brasil, a parte tática evoluindo, também é uma liga que não tem o que falar. E no Japão, irmão, é muito corrido aqui o futebol, cara. Se você não tiver preparado, se você não tiver disposto a correr, se não tiver bem a parte física, você sofre. Porque aqui não adianta só ter qualidade, porque aqui os pessoal correm muito, eles têm um fôlego que, cara, é raro de ver. Os pessoal corre 12, 13 km por jogo. E pra eles é normal, não faz careta. E então é você procurar adaptar em cima disso, né? O futebol japonês que é bem rápido, então eu vejo que essas ligas assim tem uma diferença. Vejo que o Japão aqui é bem corrido, tem qualidade também. Eu vejo que a parte que eles correm muito assim é o que mais difícil assim que pega mais, né? Mas do restante é isso, irmão. É essa a diferença que eu vejo das ligas que eu joguei. Bacana. E falando assim, dentro de campo e fora de campo, quais foram as equipes mais difíceis que você enfrentou até agora na J-League? Dentro de campo, através do elenco, estilo de jogo, dificuldade para você fazer a sua função, e fora de campo, questão de torcida, ambiente de estádio. Cara, de torcida é o Urawa, né? Que é Urawa, a torcida que é o maior. Os caras falam que a Urawa é que nem Corinthians. A torcida deles, assim, às vezes pega no pé dos caras. É raro acontecer daqui no Japão, né? Mas eles às vezes pegam um pouco no pé, eles sempre lotam o estádio. É um time difícil que eu enfrentei, cara. Aqui não tem jogo difícil, né, irmão? Que nem falei. Aqui os pessoal, eles marcam muito individual. Todos os zagueiros aqui são rápidos. É difícil você ver algum zagueiro lento. O zagueiro aqui, ele não te dá espaço. Às vezes você faz facão, os caras te acompanham. Eles são bem chatos. E principalmente aqui no Japão, eles jogam muito com linha de três atrás. Então, querendo pra mim é mais difícil, né? Porque eu centroavante sozinho, tô com três zagueiros. Às vezes eu dou facão nenhum, de trás já tá fazendo cobertura. Então, eu acho que quando joga com linha de três pra mim é complicado. A linha de dois consigo ter um pouco mais de vantagem. Eu tô pensando aqui um time difícil que eu peguei assim. Eu acho que o Kashima Antlers foi um jogo difícil. Foi, foi um time difícil que eu acabei perdendo um pênalti. Foi um jogo. Tem muito jogador experiente, né? Então, quando você pega jogador experiente japonês, eles estão um pouco mais de dificuldade. Os caras chegam mais firme, assim. Então, acho que esse foi um time que eu tive mais dificuldade, assim, que os caras não chegavam mole, não. Os caras vinham forte. Legal. E você falou do Urawa. O Urawa que está no centro das atenções aqui no Brasil também, né? Por causa da Copa do Mundo de Clubes. Já já eu vou te fazer outra pergunta sobre o Mundial, mas falando especificamente do Urawa. Como que você está enxergando aí no Japão a repercussão do Urawa? Por exemplo, a própria torcida do Cerezo está acompanhando? O que está achando? A galera do elenco também, o que eles pensam? E porque agora, com a Copa do Mundo de Clubes no destaque, imagino também que a galera do Cerezo já esteja, pô, precisamos chegar na Champions, precisamos tentar chegar nesse Mundial. Como que está esse pensamento? Como que eles viram a Copa do Mundo de Clubes? Então, eu não tô conseguindo acompanhar muitos jogos por conta do horário, né? Às vezes estou treinando, ou às vezes é tarde, eu não consigo ver. Eu vi, assim, alguns resultados, assim. Não, os pessoal comenta, às vezes comenta de jogo, só que a gente não consegue entender muito bem, né, cara? A gente não fala japonês, o pessoal que também não fala muito inglês, então a gente escuta, às vezes, por baixo, assim, eles comentando alguma coisa, às vezes um jogador que fez o gol, eles comentando, mas é uma coisa positiva, né, querendo ou não, o Mundial agora vai dar uma free treino muito grande, né? Imagina você podendo jogar um Mundial, se destacando, é contrato bom que você consegue arrumar depois. Então, acho que a gente vê assim, lógico que a gente quer poder classificar, jogar uma Champions da Ásia, quem sabe Mundial de Clubes, a gente está trabalhando para isso e espero que a gente possa chegar nesse objetivo. Bacana. E no Mundial também você tem um ex-treinador e um ex-colega de equipe, né? O ex-treinador, o Renato Paiva, que teve com você lá no Bahia, agora tá no Botafogo, e o ex-companheiro Sota Kitano, né, que saiu recentemente aí do Cerezo para ir jogar lá no Salzburg da Áustria. Primeiro eu vou te perguntar do Paiva. Como que foi a sua relação com o Paiva? Te surpreendeu que o Paiva
conseguiu um resultado fantástico contra o PSG e conseguiu classificar o Botafogo no grupo da morte? Cara, minha relação com o Paiva era muito boa. Foi ele que me levou pro Bahia. Quando eu joguei com ele, tava jogando, me tava dando minutagem, sempre me tratou super bem, não tenho o que falar dele. A questão do trabalho dele também é um trabalho de muita qualidade e não surpreende não, irmão. Surpreende o resultado, tanto pela equipe que o Botafogo tem, né? A gente sabe a qualidade que o Botafogo né? À toa ganhou o Brasileiro, a Libertadores, e pela qualidade do trabalho do Paiva também, não é uma coisa que surpreende não. E hoje o futebol não tem mais surpresa, né, irmão? Entrou ali lá com a tolinha, ele se você não correr, você não querer mais, você não se dedicar, não tem mais time bobo, né? A gente tá vendo mesmo nesse Mundial. E o Souto ali é um menino super do bem, tava com a gente aqui, tava super bem. Ele já tinha essa venda já encaminhada, né? A gente já tinha noção. Ele ajudou muito a gente aqui. Espero que ele possa fazer um excelente campeonato aí, que ele possa ter minutagem. Tenho certeza que ele vai ser um grande destaque no futebol japonês e mundial. Legal, legal. E, cara, qual foi o melhor técnico que você já atuou na carreira? Você falou muito do Renato, como ele é uma pessoa do bem, como ele te ajudou demais no começo no Bahia. Mas eu queria saber, na sua carreira, quem foi o melhor técnico que atuou com É, você? cara, irmão, teve um treinador que eu peguei no Brasil, esse treinador até da minha cidade, de Sumaré, no interior de São Paulo. O nome dele é Vaguinho Dias. Eu não lembro onde que ele tá agora. Trabalhou muito ali no Sul. E ele foi um cara que, quando eu fui pro Tubarão, tava lá aquela situação de dar a volta por cima no futebol, de ter minutagem. Ele me ajudou muito, cara. Ele me deu uns minutos, ele me deu a confiança que eu precisava. E ali no Tubarão de Santa Catarina foi onde que eu voltei a jogar meu futebol qualidade, alto nível, a cabeça já estava boa. Eu lembro que eu fui destaque do campeonato junto com o Correnteria no ataque. Ele foi uma peça fundamental para mim, para poder dar a volta por cima, ver que eu poderia voltar a jogar em alto nível, né? E um outro assim é o da França, Felipe Montaigne, que a gente foi campeão da segunda divisão e campeão da Copa da França pelo Toulouse também. Foi um cara que me ajudou muito, que me deu confiança, independente quando eu vim da Eslováquia, lá França, eu estava bem, eu jogava, então acho que esses dois treinadores foram muito importantes aí para mim. Bacana. E jogador? Qual foi o melhor jogador que você já jogou junto? Melhor, cara. Tem bastante, vou tentando lembrar, porque eu passei por muito time, né, irmão? Rodei muito jogador, velho. Cara, pô, tem um da França, Van der Boom, que dá agora no Ajax, holandês volante. Jogava muito, velho, muita qualidade, a gente tinha um bom entendimento ali, sempre me dava umas assistências, a gente tinha uma boa conexão. É, Vejo que ele foi um dos melhores jogadores aí que eu joguei assim. Também coloco também o Arthur Ribeiro no Bahia, mesmo que a gente jogou pouco assim em campo, questão titular, assim, de estar junto, né? Mas, pô, pela qualidade que tinha nos jogos, do treino, cara, que isso, uma qualidade fora do sério, velho. Mudança de direção, esconder a bola, pô, a bola grudava no pé, fazia umas coisas fora do normal. Então, eu vejo que esses dois jogadores aí era diferente. Legal, legal. E no Bahia também você trabalhou com o Rogério, né? Trabalhou com o Rogério Sim. Ceni. Como que é trabalhar com o Rogério Ceni? Muita gente diz que ele é chato, que ele cobra muito, mas como que foi para você trabalhar com o Rogério Ceni? Pô, irmão, foi uma experiência super legal. Um baita treinador, velho. Pô, o treino dele é fenomenal. Eu vejo um cara também em campo, assim, de treinamento, um dos melhores treinadores que eu peguei. Parte tática, dia a dia de treino, muito bom. Ele tem essa parte dele como pessoa, assim, acho que é normal, né? Cada um tem um jeito, esse é o jeito dele. Às vezes ele quer vencer e acaba sendo assim, né? Que ele cobra muito, tem esse jeitão dele, mas foi uma experiência muito boa de poder trabalhar com ele. É um cara que eu acompanhava, né? Desde pequeno, na época de São Paulo, e poder trabalhar com ele foi uma experiência muito boa. E ele é um baita treinador, tá fazendo um bom trabalho no Bahia. Espero que ele possa continuar assim. Bacana. E você está emprestado até o final do ano pelo Bahia ao Cerezo, tá muito bem no Cerezo. Vou te colocar um pouquinho na fogueira. Você
quer ficar no Cerezo? Você ficaria no Cerezo? Ou você já está pensando em voltar ao Bahia, talvez, para orgulhar a torcida do tricolor baiano? Irmão, eu sim, estou emprestado aqui um ano, até o final do ano. Irmão, eu estou muito feliz aqui. Nem eu falei em outra entrevista, no momento minha cabeça está focada aqui até o final do meu contrato. Eu sou um cara que eu sigo muito o caminho, às vezes, que Deus tem um propósito para mim aqui, quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Se às vezes ele tem um outro propósito, quer que eu volte pro Bahia, eu volto pro Bahia, de coração aberto, fazendo o meu melhor, independente de qual seja a situação. Então eu sou muito nessa linha, entendeu? Às vezes não posso falar, pô, quero ficar aqui. Às vezes Deus tem um plano para mim para voltar à Bahia. Quero voltar à Bahia, às vezes eu tenho outro plano. Então, quero viver esse momento. Estou muito contente aqui, não vou mentir, estou muito feliz. A família bem adaptada, o pessoal me deu todo o suporte, me deu sequência, a torcida que me apoia, eu estou muito contente. E vamos ver como vai ser o final do ano, irmão. Se for da vontade de Deus, se for para mim ficar aqui, eu vou ficar super feliz, sou muito grato ao Bahia. Se for para mim voltar ao Bahia, eu vou voltar com a energia lá em cima, confiante, para poder fazer o meu melhor. Legal. Falando como quem cobre, né? Eu espero muito que você fique. É muito legal ter um jogador da sua qualidade, da sua experiência jogando a J-League. Acho que a gente sempre bate na tecla que os jogadores brasileiros que estão aí, eles precisam ser muito identificados, e você parece muito identificado principalmente com a torcida do Cerezo, e é muito raro a gente ver alguém em tão pouco tempo de ser tão identificado quanto você. Também aproveito para te perguntar, você falou da sua família, como que foi a adaptação da sua família? Você falou que a sua foi muito boa, mas e a sua família que está aí com você? Como que eles se adaptaram ao país? Estão gostando? E se você puder falar um pouquinho das diferenças que você nota do Brasil como sociedade, viver aqui no Brasil e viver aí no Japão. Pô, irmão, que nem eu falo, né? Que nem eu tinha falado, que eu sempre sigo uma linha que Deus mostra para mim. Então, parece que quando eu vim para cá, ele queria que eu estivesse aqui nesse momento, porque foi uma coisa super natural, cara. Parecia que eu já estava aqui por muito tempo. Cheguei, a torcida me tratou super bem, comecei a jogar, fazer gol, tudo aconteceu super rápido. A minha adaptação foi muito boa. Muitas pessoas até falam, cara, é muito difícil você ver jogador brasileiro chegar no Japão em 6 meses, tipo, fazer o que eu fiz, entendeu? É muito difícil, e eu vejo isso, porque tem muitos brasileiros que tá aqui, tipo, 5 anos, e os caras demorou 1 ano para poder adaptar, às vezes foi emprestado, e eu 6 meses já tá nessa situação. Fico muito feliz, muito contente, né? Isso é esforço do meu trabalho também, porque eu trabalho bastante. E da família também foi super rápido, irmão, né? Foi super rápida a adaptação, minha esposa chegou, tá super feliz, minha filha foi para a escola 2 semanas, já super contente também, feliz, já chegou já cantando musiquinha japonesa. Então, isso é umas coisas que não tem preço, né? De você ter uma tranquilidade, de poder estar num país que é totalmente diferente a cultura do Brasil. Você poder viver, né? Você poder jogar futebol, respirar, não ter aquela pressão que tem no Brasil. Então, eu vejo essa diferença, né? Questão de tratamento. Às vezes tem alguns clubes do Brasil que tem um tratamento de uma forma diferente. Aqui é totalmente diferente. Você tem uma vida, você consegue sair para jantar tranquilo, você consegue poder jogar futebol e estar em paz. Então, esse é um dos pontos diferentes do Brasil e aqui do Japão. Bacana. Para a gente encerrar, vou fazer 3 perguntinhas rápidas para você. Primeira, qual é o seu maior sonho no futebol? Esse é o meu maior sonho, irmão. Bom, eu realizei quase todos os meus sonhos, velho, no futebol. É, graças a Deus, é que nem falei, só de vencer a vida, se tornar jogador profissional. Eu tinha um momento da minha carreira difícil, eu consegui dar a volta por cima. Esse foi um triunfo muito importante para mim, porque não é fácil você estar lá em cima, você vai lá para baixo, conseguir voltar de novo, é muito difícil. Então, eu consegui realizar todos os meus sonhos, consegui, pô, ajudar minha família, minha mãe, meu pai, ajudar, dar um futuro melhor para minha esposa, para minha filha. Então, no momento, eu não vejo, irmão, nenhum sonho assim no futebol. Graças a Deus, consegui realizar todo, cara. Eu tô muito feliz. Poderia terminar minha carreira hoje, que eu ia estar super feliz, muito contente. Pô, bacana. E o que você falaria para o Rafael de 10, 15 anos atrás, lá na Ponte Preta, lá no interior de São Paulo,
Se você encontrasse ele agora e você dissesse para ele, somos, vou dizer ídolo, mas somos respeitados, somos grandes jogadores, só que no Cerezo Osaka do Japão. O que você acha que o Rafael, lá no começo da carreira, iria pensar? Deixa eu ver. Eu acho que ia dar parabéns, falar que tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, de quem eu sou hoje, da onde que eu cheguei, e eu poder ainda tá bem, tá me cuidando, de poder ter uma família, de poder ser um homem, né, saber os meus valores, de poder ser uma boa pessoa, de ajudar as pessoas em volta. Acho que eu falaria isso aí para mim no 10 anos atrás e falaria também que Deus tinha um plano para minha vida. Bom demais. E o que você pode falar para outros jogadores? Porque, por exemplo, a gente conversou com o Matheus Sávio mais cedo no ano, e ele mesmo falou que, pô, quando chegou a primeira proposta do Caxias, eu não queria ir, porque às vezes a gente tem um preconceito com a Liga do Pode Japão e ser tal. mesmo. O que você falaria para outros jogadores brasileiros que às vezes olham para a J-League e pensam, pô, não quero ir para o Japão, talvez não seja tão competitivo. O que você diria para esses caras para eles virem jogar no Japão também? Cara, vem de olho fechado que tenho certeza que aqui você vai ser feliz, sua família vai ser feliz também, você vai ter uma tranquilidade de poder jogar futebol, de poder viver. É, Às vezes as pessoas têm esse preconceito mesmo. E eu não tinha porque eu tinha um pouco de noção, como eu já vim, eu já tinha uma experiência. Então, às vezes, quando a pessoa não vem, a pessoa tem esse preconceito. Pô, tô indo pro Japão, comer só sushi, comer só peixe cru. Cara, aqui é uma das melhores culinárias do mundo, irmão. Sério, eu já fui para alguns lugares aqui, questão de comida, educação, respeito é fora do normal, cara. E quando a pessoa vem, a pessoa se assusta. A pessoa fala, caramba, velho, não sabia que era assim. A pessoa não quer ir mais, irmão. A pessoa fica 5, 6, 7 anos, 10 anos, se aposenta e fica pra cá. Então, é isso que eu falo. Vem de olho fechado, tenho certeza que vai ser feliz, respeitado. E se você desempenhar, fazer a coisa certa, tenho certeza que vai ter uma excelente carreira aqui. Legal, Rafael, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi muito legal conversar com você, muito legal conhecer os jogadores que a gente assiste por aqui, que a gente acompanha, mas conhecer o íntimo dessas pessoas também. Você é um cara muito bacana, torço muito por você. Parabéns também pelo seu desempenho na temporada. Valeu, obrigado, Matheus. Que isso, eu que agradeço. Fico feliz de poder contar um pouco da minha história, falar um pouco do meu momento também aqui no Japão. Espero que eu siga fazendo mais gols aí para poder colocar meu nome sempre em destaque também, para sempre estar falando do Brasil também, que é importante. Também esperamos. A torcida do Bahia está muito feliz com o seu desempenho também, tá? Muitos torcedores do Bahia comentando quando a gente posta os seus gols, quando a gente coloca que você marcou de novo, a torcida do Bahia vem em peso. Na torcida do Bahia não tem o que falar, irmão. Só agradecer mesmo, porque ele sempre me manda mensagem positiva, né? Uns meses atrás, minha esposa estava com câncer, graças a Deus está curado. Os pessoal sempre me mandando mensagem positiva, incentivando. E agora, nesse momento que eu tô bem, quando eu posto fotos, o pessoal volta. E sempre tratando super bem. Não tenho que falar da torcida. Quando eu tava também, sempre me apoiava. Independente se estava jogando ou não, tava sempre me tratando bem, incentivando. Então, não tenho o que falar sobre a torcida, velho. A torcida me abraçou lá, a torcida sempre tá mandando mensagem positiva. E eu sempre tô torcendo, mesmo de longe, tô acompanhando o Bahia, torcendo o Bahia e bem para fazer sucesso, ser campeão, porque a torcida aí merece. É isso. Mais uma vez, obrigado, cara. Muito sucesso Você- para você. Continuarei te acompanhando de perto. Valeu, Matheus. Eu que agradeço aí. Um abraço. E para você, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. As redes sociais do canal também estão aqui embaixo. Deixa o seu like e não esquece, tá? J-League, de fã para fã, é aqui. Valeu!